através da sua morte e ressurreição. Ele triunfou sobre eles, ele venceu eles, ele derrotou eles lá na cruz. Por isso que ele diz: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Quem é que venceu o mundo? Foi você? Não. Quem é que venceu o mundo? Irmão Osmar, o Ademir? Quem é que venceu o mundo? Ele diz: eu venci o mundo. Quem venceu o mundo foi ele. Ô, glória! Quem venceu Satanás lá na cruz, os domínios, Jesus amado, foi ele, não foi nós. Portanto, o mérito é dele, a glória é dele, a honra é dele, não foi para ele. E ele diz: vai ter aflições nesse mundo, mas se você depender do meu poder, da vitória, da minha vitória, eu já conquistei lá na cruz sobre Satanás e os seus demônios, você também é vencedor diante das aflições. Eu te dou ânimo e você vence as aflições e os ataques diabólicos. Agora, analisando, leu Colossenses 2,15, né? Hebreus 2,14. Olha aí, Jesus. Hebreus 2,14. Eu sou pregador explosivo. Eu sou pregador sanguíneo, né? Os irmãos sabem, prego assim desde os 14 anos de idade. Sou sanguíneo. É a maneira que Deus me chamou. Mas o estudo é necessário a gente conversar, né? O estudo é necessário uma mensagem mais explicativa, para que você entenda o assunto que está sendo tratado, está sendo falado. E o Espírito Santo está me dando a cada dia essa graça, esse equilíbrio, essa temperança no estudo. Mas depois nós vamos explodir um pouco. 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele quem? Ele aniquilou quem? Tinha o domínio? Tinha, né? O domínio da morte ele tinha, né? Ai. Lá na cruz Jesus venceu ele, o diabo. Mas a Bíblia diz: lê de novo, não, 14. E visto como os filhos participavam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele se fez carne. Ele se fez carne para morrer por nós, para que através da sua morte ele aniquilasse o diabo, o nosso inimigo, Satanás, o adversário. Fala da encarnação de Cristo. Ele se fez carne, porque ele morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Ô, glória. Aleluia. Agora, vamos aqui para o final. O último tópico aqui é o crente e os demônios. Falei primeiro aqui, resumidamente, sobre os demônios, que são inimigos de Deus, inimigos da igreja, inimigos dos cristãos. A terça parte que caiu com Lúcifer descreve lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, que o dragão arrastou com a sua cauda terça parte das estrelas, referência aos anjos, que lá em Apocalipse 12, 9, explica que as estrelas eram os anjos, que o dragão com sua cauda as arrastou, falando de Lúcifer na sua queda, que trouxe consigo a terça parte dos anjos, que se transformaram em demônios e compõem o exército das trevas, e estão sob suas ordens, sob seu domínio. Mas o crente tem o maior consigo, que é aquele que o venceu lá na cruz. A Bíblia diz que o diabo é como um leão. Uma coisa é ser como um leão, mas a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Uma coisa é ser parecido com um leão, outra coisa é ser um leão. Uma coisa é rugir como um leão, outra coisa é ser um leão. Jesus não é como um leão, Jesus é o leão da tribo de Judá. Portanto, o maior é aquele que está com a igreja, o mais forte é aquele que está conosco. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, 1000 cairá à tua esquerda, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Ele ordena anjos para te guardar. Ele está contigo no deserto da vida, te guardando. Ele de toda peste perniciosa, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. O inimigo investe, o inimigo tenta, o inimigo bombardeia, o inimigo se levanta, o inimigo trama, mas se nós estivermos no esconderijo do Altíssimo, Jesus Cristo, quando andou pelo deserto aqui na terra, ele estava no esconderijo de Deus Pai, e em todo o tempo ele teve a proteção do Pai, a segurança do Pai. Assim os crentes em Jesus estamos também no esconderijo do Altíssimo. Toma posse essa noite, meu irmão. Deus
Deus está desfazendo hoje o laço do passarinheiro. Deus está desmanchando toda a peste perniciosa. Tudo que o diabo tramou, planejou, arquitetou contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua história, Deus está desmanchando essa noite. Deus está aniquilando essa noite. Todo o trabalho apresentado na mata, na encruzilhada, Deus está desmanchando essa noite. Se você acredita, por gentileza, nós estamos aqui em um culto. Um dos significados da palavra culto é honra, homenagem, reverência que prestamos a Deus. Nós viemos aqui reverenciar o único digno de receber honra, glória e louvor para todos sempre. Glória a Deus. Um dos seus propósitos de Jesus ao vir à terra foi subjugar Satanás e libertar seus escravos, conforme lemos ali. Manietar valente, amarrá-lo, ou seja, Satanás. Roubar, invadir a sua casa e roubar os seus bens, ou seja, os seus bens são aqueles que estavam escravizados por ele. O propósito de Jesus Cristo ter vindo a essa terra, na sua primeira vinda, nascido de mulher, quando ele encarnou, quando ele deixou o esplendor de sua glória, segundo Paulo nos fala em Filipenses 2, 5 a 11. Paulo vai falar do mistério da encarnação de Cristo, quando ele diz, igreja de Filipe, meus irmãos filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo. Aniquilar-se a si mesmo significa que ele renunciou aos privilégios que ele sempre teve como Deus. Há uma teoria chamada teoria da gnoses. A teoria da gnoses, ela peca em dizer que Jesus Cristo se esvaziou dos seus atributos divinos, que Jesus Cristo se esvaziou dos seus atributos incomunicáveis quando ele tornou-se um ser humano. Essa teoria da gnoses diz que ele deixou o seu atributo da onisciência, o atributo da onipotência, o atributo da onipresença, mas à luz da Bíblia isso não é verdade. Paulo diz em Colossenses 2:9, porque